A primeira pergunta que eu já vou trazer para vocês aqui agora, pode colocar na tela, é do Robson. Ele perguntou o seguinte: qual que é o papel do nitrogênio na adubação foliar? Serve como complemento ou nutre a planta mesmo? É uma boa pergunta, né? Porque, veja, quando a gente fala em adubação foliar ela tem um objetivo muito específico. Qual que é o objetivo da adubação foliar? É a gente disponibilizar um nutriente ou outros nutrientes via folha de forma direta. É como se estivesse aplicando uma injeção na planta, né? Porque as plantas elas têm essa possibilidade, essa capacidade de absorver via tecido, tá? Não somente via folha. Os outros tecidos da planta também têm essa capacidade. Mas a gente coloca via folha porque é como se eu estivesse colocando ali direto na veia, certo? Já que via solo, eu coloquei um fertilizante no solo, esse fertilizante vai ter que ser solubilizado, vai ter que ser liberado, a planta vai absorver, vai passar pelos vasos condutores, vai ser distribuído. Demora até que a planta realmente utilize aquele nutriente. E via foliar, ele acontece de forma diferente. Mas aqui alguns detalhes importantes. Alguns nutrientes, eles têm uma capacidade de absorção pelas folhas maior, enquanto outros menores. Alguns nutrientes, você vai aplicar ele na folha, ele vai demorar para ser absorvido. E aí você corre o risco de está sendo perdido. Não é o caso do nitrogênio. Olha que interessante. O nitrogênio ele tem uma boa capacidade de ser absorvido pelas folhas. Esse é um ponto importante. Então quer dizer que se eu aplico um nitrogênio via folha, a planta tem de fato a capacidade de absorvê-lo? Sim. Tanto de absorvê-lo quanto de sistematizá-lo, de utilizá-lo. Aí você deve estar se perguntando, bom, se a planta ela tem essa boa capacidade de absorver nitrogênio, por que motivo, então, que não utilizamos adubação foliar com nutrientes com nitrogênio com mais frequência? E a resposta ela é até, de certa forma, simples. O que acontece é que, apesar de as plantas terem uma boa capacidade de absorver nitrogênio, nós não conseguimos colocar uma boa concentração de nitrogênio, de fertilizante nitrogenado, na cauda de aplicação. Por quê? Porque as plantas não resistem. Eu não consigo colocar uma concentração muito grande, mas na verdade a concentração é muito baixa. Baixa mesmo. Assim, as plantas não têm essa resistência para que eu coloque uma concentração mais alta. Tá? Isso significa que cada aplicação de adubação nitrogenada via folha, de cada fertilizante na cauda ali, via folha, eu vou disponibilizar uma quantidade mínima de nitrogênio. Então, para que eu conseguisse aplicar uma quantidade considerável de nitrogênio via folha, eu precisaria estar fazendo a aplicação de forma constante, frequente, quase que diariamente. Entende? Porque eu não consigo colocar uma quantidade muito grande. Isso acaba tornando a nossa aplicação inviável. Financeiramente não compensa. Eu tenho que estar colocando, fazendo essa operação diariamente para disponibilizar um pouquinho de nitrogênio. Isso significa que eu utilizar um fertilizante via solo vale muito mais a pena, já que eu consigo colocar uma concentração muito maior, mesmo pensando aqui nas perdas. Óbvio, falando sobre perdas de nitrogênio, tem algumas perguntas que a gente vai trabalhar elas aqui, ainda nessa aula, nesse vídeo, nessa live, certo? Então, de certa forma, vale muito mais a pena. E ainda falando sobre adubação foliar, aqui entra um ponto fundamental, né? Por quê? Eu gosto da aplicação foliar, mas a aplicação foliar ela tem algumas características que devem ser levadas em consideração. Primeiro, normalmente eu vou fazer uma aplicação de algum nutriente via folha quando eu estou colocando ele de carona com outro insumo, às vezes algum insumo de proteção, um defensivo ou coisa do tipo, certo? Para valer a pena a aplicação, para valer a pena a operação, já que cada vez que eu entro na lavoura para poder fazer uma aplicação tem um custo aqui operacional. Então eu acabo colocando este nutriente junto com outro insumo. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, a aplicação foliar ela só vale a pena em duas circunstâncias que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é quando eu tenho algum micronutriente
principalmente micronutrientes. A gente quase que não trabalha macronutriente via folha. Por quê? Porque macronutrientes são exigidos em grandes quantidades. Eu não consigo colocar grande quantidade de macronutriente via folha. Então, normalmente eu utilizo algum micronutriente. E esse micronutriente, eu utilizo ele na planta exatamente quando a planta tem uma necessidade maior desse micronutriente. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma cultura específica, uma cultura X, e em determinada fase dessa planta, dessa cultura, ela tem uma exigência um pouco mais alta de molibdênio, de zinco, de manganês. Então, ali eu entro com foliar. E aí eu tento conciliar isso com uma aplicação de outro insumo que eu estou colocando. Entende? Então, coloco junto na cauda, observando, obviamente, a questão de pH, enfim, a questão de compatibilidade, que é muito importante. Esse é o primeiro caso. Ou, aqui entra uma outra forma de se utilizar micronutriente via folha. Ou até mesmo, em alguns casos, alguns macronutrientes, que é quando a planta manifesta sintoma de deficiência de determinado nutriente, principalmente micro. Certo? E aí eu tento fazer uma aplicação foliar para disponibilizar. Então eu vou gastar muito o operacional para tentar recuperar um pouco essa planta. Mas eu quero que vocês entendam que mesmo quando a planta manifesta sintoma de deficiência, você não resolve integralmente essa deficiência via folha. Não tem como, porque você precisaria de uma quantidade muito grande. Porque se uma planta chegou a manifestar o sintoma de deficiência, é porque o funcionamento dela já foi comprometido. Isso aqui é algo que vocês têm que entender. A planta, ela não manifesta sintoma de um determinado nutriente, seja ele qual for, porque faltou um pouquinho no solo. Pô, a planta precisa lá, um exemplo, né? A planta ela precisaria ali nessa fase, sei lá, 150 gramas de determinado nutriente num espaço, mas só teve 130. Não, ela não vai manifestar sintoma de deficiência, tá? Ela manifesta sintoma de deficiência quando, de fato, eu tenho uma falta desse nutriente por um período específico e essa falta acaba sendo muito grande. Aí ela acaba manifestando o sintoma de deficiência. Porque se faltou um pouquinho, o sintoma principal aqui, que você acaba nem percebendo direto, vai ser que às vezes ela vai deixar de produzir um pouquinho mais, uma folha não vai crescer tanto como deveria crescer. Não é aquela clorose, aquela necrose, não é nada disso, entende? Então entenda que se sua planta chegou a manifestar um sintoma de deficiência, é porque realmente já foi comprometido. Não é que você não consiga recuperar, você vai recuperar na maior parte dos casos. A não ser que seja uma deficiência, por exemplo, muito drástica de fósforo, por exemplo, logo no início do desenvolvimento, onde que a raiz não cresceu, aí realmente fica difícil você conseguir contornar essa situação. Mas quando é um nitrogênio, um potássio, um boro, algum outro micronutriente, por exemplo, aí sim você consegue, via folha, melhorar um pouco, mas você tem que disponibilizar via solo, porque se você não disponibiliza via solo, as chances são de que em determinado momento vai manifestar sintoma de deficiência, tá? Então, assim, entender essa dinâmica é fundamental. Mais uma vez, cuidado, tá? Folhear não resolve o problema. Folhear complementa, ajuda, tá? É uma contribuição, é uma ajuda, um suplementozinho que você pode colocar, mas não resolve nutrição.